Romanos. Nós passamos algumas terças-feiras estudando só o capítulo 3, hoje nós queremos ver se nós conseguimos estudar o capítulo número 4. Presbítero, pode fazer isso. Glória a Deus. Que diremos, pois, de alcançar por Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois quem diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a divindade. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que vivifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como foi, pois, imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, ser da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera a incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser o reino do mundo não foi feita pela lei, Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é eliminada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aquele que é da lei, mas também aquele da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te construí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueça na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já aborrecido, pois ela já de quase 100 anos, nem tampouco para o aborrecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por infidelidade, mas foi mortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça, ora, não só por causa dele. Está escrito que ele fosse tomado
em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que nos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual o nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus e Pai Celestial, fale conosco através da Tua palavra. Deus, muito obrigado. Nós te apresentamos ainda os teus filhos, dizimista e ofertante dessa obra. Queremos te louvar, te glorificar e te agradecer no nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amém. Podemos tomar os nossos assentos, por favor. Deus abençoe o presbítero Edenilson, o pastor Gonzaga, os nossos obreiros. Meus irmãos, nós queremos hoje falar sobre essa leitura que aparentemente é bem complexa, né? Ela fala sobre a justificação. Queremos ver se a gente consegue resumir aqui a fala do apóstolo Paulo no capítulo de número 4. Tá? O tema de hoje é, então, a justificação. Nós vamos entender de que forma que acontece a justificação. Tá? O que é justificação? Quem que os irmãos lembram? Nós já falamos uma vez, nós tocamos nesse assunto aqui. Há porventura alguém que não é evangélico conosco nessa noite para nos receber? Tem alguém? Dê só um sinal assim com sua mão. Cadê? Tem alguém? De outra igreja que está conosco nessa noite? Tem alguém de outra igreja? Aqueles jovens que estão ali atrás. Arthur e Eva. Arthur e a Eva. Faz assim. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E volte sempre. Deus abençoe vocês. Há porventura alguém de outra igreja que nós não apresentamos? Não, né? Meus irmãos, quem lembra que nós citamos aqui uma vez sobre a justificação? O que é ser justificado? Quem lembra? O que é ser justificado? Hã? Ninguém lembra mais? Meu Jesus. Irmão, ser justificado é ser tornado inocente. Camarada é culpado. Aí foi julgado, declarado inocente, ele foi justificado. De forma que a sua conta zera diante da justiça. Isso é ser justificado. Agora, como é que acontece a justificação na vida do homem e da mulher que Deus dá essa oportunidade de ser justificado? Porque a Bíblia diz que todo mundo pecou. Todo mundo foi destituído de onde? Da glória de Deus. Como que aconteceu a justificação? Então, capítulo de número 4 aqui, esse capítulo, ele explica como que Deus, por intermédio de Cristo, torna o homem justo. Tá? Nós vamos entender aqui, se vocês observar, nós vamos entender que a salvação, ela é um termo abrangente que inclui tudo que Deus faz para quem crê na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos hoje entender isso aqui. Nesse capítulo aqui, o Paulo usa Abraão para exemplo, tá? dessa justificação. A ilustração aqui vai ficar por conta da vida e a história de Abraão. E aqui ele fala sobre 3 fatos muito interessantes, tá? Que representa a justificação através da fé. Para isso, nós precisamos entender que existe pelo menos 3 justificações. Observe. Nós vamos entender nesse capítulo aqui, ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes. Na primeira parte desse capítulo aqui, ele fala sobre a justificação, diz assim, a justificação acontece pela fé e não pelas obras. Qual o primeiro tema? A justificação. Os irmãos estão aqui, diga amém. A justificação acontece pela fé e não pelas obras. Vocês? Então, a justificação acontece pela fé e não pelas obras. Segundo, a justificação acontece pela graça e não pela lei. Segundo, e não
Pela lei. Tem muita gente aí tentando e julgando, muito assembleiano pela lei, mas ele não consegue cumprir isso aqui da lei. Tá? Terceiro e último, a justificação acontece pelo poder da ressurreição e não por mérito humano. Terceiro a justificação acontece pelo poder da ressurreição e não por algum mérito que eu venha ter ou que você tenha. Tá? Então é por aqui que nós vamos começar. E o primeiro tema nós queremos abordar, para ver se a gente consegue resumir. A justificação, irmãos, ela acontece por meio da fé e não pelas obras. Para isso, os irmãos precisam entender que todos os judeus, eles se referem a Abraão como pai Abraão. Através de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 6, eles referenciam o céu como o seio de Abraão. E Paulo, como sabia disso, ele faz aqui algumas perguntas. Vocês vão ver que essa leitura que foi feita aqui nessa noite, existe muitos pontos de interrogação. Então Paulo, como sabia disso, ele pergunta o seguinte, o que ele diz? Que diremos ter o nosso pai Abraão alcançado, pois ele foi justificado, o nosso pai Abraão. De que forma que ele foi justificado? Se vocês observar, existem esses pontos de interrogação. Alcançou e foi justificado nosso pai Abraão. De que forma? Ele alcançou essa justificação pelas obras. Se foi pelas obras, e o próprio Paulo diz, se foi pelas obras, ele seria o quê? Glorificado por essa extraordinária realização. Quem seria glorificado? O Abraão. Por quê? Porque as obras do Abraão é boa. O Abraão é gente boa, o Abraão é gente fina. Isso aqui, se justificasse o Abraão, ele poderia se gloriar nele. Mas a salvação, o tema dessa primeira parte é que a salvação, ela acontece pelo meio da fé, irmãos. Não é pelo meio das obras. Porque se for assim, ele seria lembrado até hoje pela sua obra. O apóstolo Paulo, os demais discípulos e a obra redentora de Cristo no Calvário, e as pregações que foram e são feitas até hoje, seria tudo em vão, e a gente estaria realizando um projeto de salvação através da sua bondade, através da minha bondade. E a gente já viu que isso aqui, a sua valia, faz parte, mas não é a peça fundamental. A peça fundamental da salvação é a fé em Cristo Jesus, através da morte e ressurreição aonde? Na cruz do Calvário. Amém? É por isso que não existe você pode ser bom, você pode ser legal, mas você não é suficiente. Você não é autossuficiente para corresponder e para ser bom, para corresponder às leis. Nós provamos isso aqui no capítulo 3, todos nós pecamos em todos os quesitos necessários, pensamento, obra, intenção, a gente peca diariamente. Mas quando nós recorremos à graça salvadora de Jesus Cristo, nós encontramos o auxílio, o perdão e lugar aos pés da cruz. Você só está aqui nessa noite porque aos pés da cruz encontrou-se lugar para você e você se refugiou em Cristo. Por mais que você seja bom, por mais excelente obreiro que você seja, você precisa todo dia reconhecer que você precisa melhorar. Amém? Então nós observamos aqui, a gente observa que o argumento de Paulo aqui, ele usa a palavra imputado, versículo de número 3. Isso quer dizer que Abraão creu em Deus. E imputado, irmão, essa palavra aqui significa inocentado. Então, se ele foi inocentado e é atribuída agora essa ocupação dele ser imputado ou do perdão dele é atribuída a Deus. Então, a glória, o mérito não é para Abraão nem para a bondade de Abraão. O mérito é para quem? Para Deus. Amém? Agora, a justificação traz ao servo de Deus, a igreja do Senhor, a justificação, ela traz para o crente responsabilidades. Porque a justificação, ela proporciona para você o direito de você viver em santidade e santificação, porque o teu Deus é santo.
E se Ele é santo, Ele proporciona através do Evangelho uma forma que você deve viver através da justiça. Você precisa ser justo. Você precisa caminhar da forma certa. Existe um filme evangélico que o tema dele é No Meu Lugar, o que Jesus faria? Isso quer dizer que todas as suas decisões que você for tomada dentro de um ano, dentro de um mês, nas semanas que se passa dentro desse ano, todos os dias, você precisa entender que como cristão, você precisa do auxílio, da ajuda e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele te justificou para que você seja justo, para que você ande de forma certa. Não foi Jesus que falou, sem mim nada podereis fazer. Não adianta, você pode ser bom, você pode ser grande, você pode ter vários diplomas, sem Jesus você não vai para lugar nenhum. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Quem é justificado por Cristo Jesus, ele sabe o caminho do céu. E eu conversei com ele, falei, meu filho, o senhor quer reconciliar? Ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, meu filho, quem tem que achar alguma coisa é o senhor. Quem está com problema não é o senhor, é eu. O senhor está com problema. O demônio tomou de conta do lado dele, da esposa, irmão. Está um trem complicado. Ele disse que já desistiu. E prometeu que estaria aqui hoje. Ele não está aqui hoje. Sabe por quê? O homem precisa entender que ele precisa de Deus, da ajuda de Deus. Ele pode almejar, pode projetar, pode ter fazenda, pode ter dinheiro, ele pode ter o que ele queira ter, o que as condições financeiras permitam que ele tenha. Mas vai chegar um momento que ele vai entender que sem Deus ele não vai para lugar nenhum. Essa vida que ela é passageira, o salmista falou que um homem pode ter 70, 80, depois de ser é canseira e fato. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é do outro lado. Adianta você almejar, pelejar, lutar, pensando só nessa vida, você tem que pensar na vida eterna, porque isso será para séculos sem fim. Você precisa entender de que forma que acontece a justificação na vida do homem, mesmo que ela não seja pelas obras, que seja pela fé, mas as tuas obras não vai negar a tua fé. Amém? A salvação ela é uma recompensa pelas obras? Ou é uma dádiva da graça de Deus? É uma dádiva da graça de Deus. Paulo prova ainda e menciona Davi que citou a justificação no Salmo de número 32. Ele justifica, ele fala da justificação. Então aqui nessa primeira parte, nós entendemos que a justificação ela acontece de que forma? Pela fé e não pelas obras. Você não pode morrer espiritualmente e achar que está tudo bem, irmão. Abraão, ele teve fé, ele creu. De uma forma muito difícil, irmão, porque hoje a gente só quer que as coisas aconteçam de forma boa. A gente não quer seguir por fé. A gente quer ver, peraí, eu vou para onde? Qual o tamanho da igreja? Você sabia que antigamente o pastor Amarildo ainda conversava? Ligava o pastor, ó irmão, tal, 3, 4 opções, hoje não. Hoje tem que ser, pastor Luiz Gonzaga, pela fé mesmo. Eu fiquei sabendo que eu vinha para Ananás. Pelos outros ligaram para mim e falaram, rapaz, você vai para Ananás? Eu falei, não vou para Ananás não. Eu nem sabia dessa transferência, igual o pastor Nilson também não sabia. Estava viajando, quando ficou sabendo, não foi? Estava viajando. Estava viajando com o senhor, não sabia. E aí falou, o senhor vai para Ananás? Eu falei, um pastor, o presidente, aí ligou, o senhor vai para Ananás? Eu falei, não, vou para Ananás não. Não, moço, dá uma olhada no grupo dos pastores presidentes, que eu olhei lá, pastor Cício Nascimento para Ananás, e pastor Nilson para
Augusto Lopes. E aí, eu liguei no pastor Amarildo? Eu vou ligar para quê, irmão? Não, nossa convenção é muito organizada. Tem esse negócio de pastor brigar para não ir para lugar tal. Não, tem isso não, confusão. E vira maior. E dá até polícia, né? Vocês viram aí? Tá dando polícia aqui pertinho de nós. Tem esse negócio não. Tem isso não. Se o nosso presidente falar, você vai, nós simplesmente arrumamos as coisas e vai, irmão. Irmão, esse negócio de fé é um negócio difícil, irmão. É por isso, irmão, a gente que é pastor, eu, pastor Nilson e outros pastores mais, a gente larga a família para trás. O lugar que a gente gosta para trás para ficar assim. Cuidando da alma de vocês, orando por vocês, pregando uma palavra para que venha dar certo para vocês. Mesmo que às vezes não dê certo para a gente, na forma da gente estar no lugar onde às vezes a gente sonha ter uma casa, ter uma chácara, ter um lugar para morar. É um sacrifício. Não é fácil ser pastor. Você depender para comer. Você já imaginou você depender, ir para um lugar e você depende, se os outros der comida, você vai comer. Se os outros der condição para você vestir, você vai vestir. Se os outros der condição para você... Você entendeu? Isso é difícil. Está aqui o pastor que já foi pastor de quantas igrejas, pastor? 8 igrejas. É fácil, pastor Leonardo? É fácil? É difícil demais, irmão. Tem hora que é melhor. Tem hora que é melhor estar no cantinho da... Você acha que eu nunca pensei em fazer uma ligação, mas eu liguei? Liguei não. Vou aqui até onde o Senhor permitir. Até onde eu der conta. O dia que eu não der conta, aí eu falo, pastor, não estou dando conta mais. Pega esse povo bom, arruma outro bom. Você sabia que saiu agora uma pesquisa dizendo que 75% dos pastores dos Estados Unidos estão adquirindo para si tumores, câncer. Sabe por quê? A gente fica só absorvendo. Que traz para a gente não pode passar para os outros. Aquele negócio todo, não, problema de tudo quanto é tipo de ordem possível. Você não imagina os temas que chega para a gente resolver. Então, na primeira parte, nós falamos que a justificação acontece por intermédio da fé e não pelas obras. Segundo, a justificação acontece pela graça e não pela lei. Amém? Irmão, se você observar do verso 9 ao 17, você vai entender que não é pela lei, é pela graça. A pergunta é, o que dizer a respeito da lei, se a salvação é pela fé? E a aliança que Deus fez com Abraão? Paulo responde. Primeiro, Abraão era incircunciso. Ele foi salvo 14 anos antes da circuncisão. E a circuncisão simplesmente ela selava a aliança. Era um ato, era um rito judaico, como o batismo que a gente faz hoje. Batismo das águas. Era simplesmente isso, tá? Como o batismo hoje. Circuncisão ou batismo era uma exteriorização de um relacionamento de forma que era para se cumprir no espiritual. Mas era só um ato exterior. Amém? Nenhuma cerimônia física causa mudança espiritual em uma pessoa se ela não for regenerada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer 1001 ritual. Se você não foi transformado por Deus, não adianta o pastor pelejar. Se você não tiver esforço próprio, não adianta eu te arrastar pelas orelhas para você querer morar. Tem gente, irmão, você tem que estar o tempo todo, irmão, bora, irmão, é o céu. E ele não quer, irmão. Eu tenho dificuldade, irmão, para crente que não quer.
Eu tenho dificuldade. Se o bichinho não quer, meu filho, pois você achou o pastor certo. Irmão, nem Deus entra nesse mérito. Ele dá livre-arbítrio, é para quem quer. Se o cara não quer, se ela não quer, irmão, quem que vai fazer esse homem entrar? Se ele não conseguiu no tempo do pastor Nilson, se ele não conseguiu no tempo do pastor Aguinaldo, eu não sou melhor do que nenhum dos dois para forçar ele entrar. Só não. Os irmãos estão entendendo? Nenhum ato exterior vai mudar você por dentro se você não queira que essa mudança aconteça por completo. Eu posso pregar 1001 sermões aqui explicando da melhor forma possível, de forma geográfica, escatológica, tá? E de todas as formas de teologia possível para tentar impregnar isso aqui na tua mente, na tua alma. Você não vai aceitar se você não quer, de fato. Agora, se você tem sede, pode vir, irmão, mais simples que tem nessa igreja aqui na frente. Ele cita um versículo, ou ele canta um hino, e você já se sente abastecido. Você já se sente que Deus está falando contigo cada dia, e cada mensagem, cada hino que é adorado aqui, você sente que a tua alma cada dia mais aprende da parte de Deus. Você não vem para a igreja pelo rito, não, eu vou, porque se eu não for, o pastor vai sentir a minha falta e já vai perguntar o que foi. Outros vêm porque canta. Outros vêm por amizade. Outros vêm porque já se tornou um rito. Não é porque ele de fato tem um compromisso real. E isso precisa mudar na cabeça da igreja de Cristo. Você não entra nesse templo aqui para ficar olhando os defeitos dos outros, para ficar apontando o dedo para a vida dos outros. Você entra nesse templo para aprender e melhorar a sua vida, não é para melhorar a vida dos outros, não. Você não vai dar conta da vida dela, você não vai dar conta da vida dele, você vai dar conta de você mesmo diante de Deus. Aleluia. Como muitos religiosos, os judeus criam em quê? Nas cerimônias exteriores. E ignorava a fé salvadora. E nem todos os judeus são de fato de Israel. Nos versículos de número 13 ao 17, Paulo contrasta a lei e a graça. Assim como a fé e as obras, só que a palavra-chave aqui, né, a palavra-chave aqui, ele fala sobre a promessa, tá? Deus prometeu que Abraão seria herdeiro de quê? Do mundo. Essa promessa aponta para quem, irmão? Para o nosso Cristo. Isso não tem nada a ver com a lei. A lei traz o quê? A ira. A lei revela o pecado. Mas Cristo, ele proveu para a igreja o quê? A graça e o perdão dos seus pecados. Sempre que você lembrar que o homem precisa entender que maior do que qualquer tipo de pecado, existe a graça para esse pecador. Tem muita gente menosprezando o pecador, achando, irmão, que não tem mais jeito para ele, que não tem mais jeito para ela. Eu lembro que eu fui pregar uma vez em um evento, 3 cruzadas. Naquele tempo, todo lugar que a gente ia pregar era 10 pessoas, 15 pessoas que aceitavam Jesus, e outras mais, né? Muita gente aceitava Jesus, 15, 20. E eu fui para esse evento, isso foi na cidade de Itacajá. Eu lembrei que eu fui para lá, o pastor organizou 3 cruzadas. Uma no centro de Itacajá, outra lá no bairro Alto Lindo do bairro, e outra numa tal de Donzela.
uma vila difícil de acesso. 3 cruzadas. Eu preguei 3 dias. Cheguei em casa triste. Porque eu tinha pregado, cantado, e uma alma só em 3 dias tinha aceitado Jesus. Eu fiquei triste durante alguns dias. Fiquei, meu Deus do céu. O pastor teve despesas. Eu viajei para longe. 3 dias pregando. E parece que nada aconteceu. E o único cara que aceitou Jesus foi um cachaceiro, foi um bêbado. Aí alguns meses depois o pastor me ligou e falou assim, pastor Cícero, cantou Cícero. Lembra daquele bêbado que aceitou Jesus naquela cruzada? Hoje é a pessoa mais dedicada nessa obra aqui para trabalhar comigo. E eu fiquei alegre naquele dia, porque compensa, irmão. O teu esforço para com a alma, por mais trabalhosa que ela seja, compensa, porque ela é mais preciosa do que a prata e ouro do mundo inteiro. Continue orando por ele, continue orando por ela. Deus, na hora certa e no momento certo, vai agir, vai intervir, vai salvar essa vida. Eu fui pregar um dia em Tocantins, capital do Índio. Depois do culto, uma mulher, eu era muito novinho ainda, veio lá chorando. E falou assim, olha, graças a Deus, que meu esposo aceitou Jesus hoje. Tinha 13 anos, Suelene. 13 anos que ela orava por ele. 13 anos. Então continue orando. Continue apresentando. Faça da forma certa. Tem pessoas que fazem da forma certa, fazem da forma errada, irmão. Toda hora falando de Jesus, falando de Jesus. Tem gente que já está aborrecido. Às vezes fala, a pessoa já aborreceu. Mude a tática sua. Ao invés de você ficar falando de Jesus para ele, comece a falar dele para Jesus. Vai para a oração. Muda a tática. Amém, meus irmãos? Deus prometeu que Abraão seria herdeiro do mundo. Essa promessa, ela reflete Cristo. Como Abraão poderia ser salvo pela lei, se a lei ainda nem tinha sido criada, não tinha sido dada? Versículo 16. Paulo diz que a justificação vem pela graça, por intermédio de quem? Da fé. Vamos passar para essa última parte aqui, para ver se nós conseguimos resumir. A justificação acontece pelo poder da ressurreição e não pelo esforço humano. Vamos lá? A justificação acontece pelo poder da ressurreição e não é pelo esforço humano. Nessa sessão aqui, nós vamos entender que aqui existe um contraste, a vida e a morte, entre a vida e a morte. Observe que o versículo 17, Paulo identifica que Deus, como vivifica os mortos, Abraão e Sara estavam amortecidos, o corpo deles não respondia mais. Como que pode um homem de 100 anos? Como que pode agora uma mulher de 100 anos? Mas para o Deus que te alcançou, que mudou a tua vida, mudou a tua história, te tirou do pecado, Ele pode todas as coisas. Como pode 2 pessoas dessa idade podia ter esperança de ter filhos? Irmãos, o poder da ressurreição e do Espírito entra em ação quando a carne de fato está morta. Se você quer alcançar algo da parte de Deus, não espere que você
obedecendo todos os desejos da tua carne, você vai alcançar. Mas na hora que você entender que você precisa mortificar a tua carne, você vai ver que a tua vida espiritual entrando em ação, ela tem acesso ao céu, ela tem acesso à graça, ela tem acesso à salvação, a poder, à autoridade, através da santificação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós temos que admirar a fé de Abraão. Só ele tinha a promessa. Ele só tinha a promessa, então o que ele fez? Ele simplesmente creu. Irmão, crer da forma que o Abraão creu aqui não é fácil, não. O Senhor falou para ele, sai do meio de quem? Da tua parentela. Você já imaginou que a vida dele toda estava ali, desde a infância? Tudo, amigos, pais, os amigos, parentes, a fazenda, porque ele já tinha servos e servas. Agora ir para um lugar que ele não sabia, nem quando ia chegar lá, e só através da fé, isso não é fácil, não. Ele não sabia, irmão, Deus nunca revela os segredos da jornada que você está vendo. Ele só revela a alegria da chegada. A alegria da chegada. Tem crente que fica tentando cortar a volta. Você lembra do Tomé? Jesus falou assim, eu vou para o Pai. Ele falou, legal, beleza. Isso é muito bom. Falou, vou preparar lugar. Tomé falou, isso é maravilhoso. E vocês sabem o caminho. Ele falou, oh, Jesus. Como é que nós vai? Não sabe esse negócio, mas sabe não. Jesus falou, rapaz, vocês estão tanto tempo comigo. Vocês não sabem desse detalhe. Se vocês observar, ele diz assim, como podemos, nós não sabemos o destino, ele fala do destino. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Tomé cita, ele não cita o caminho, ele cita o destino. Porque a gente quer sempre essa facilidade. A gente não quer saber do caminho. É no caminho que está os atrapalhos. É no caminho que estão os obstáculos. É no caminho que está a distância. Quando você sai de uma localidade a outra, você tira os obstáculos. De que forma? Geograficamente você sai daqui, você vai para um país, você vai pegar o país. Você vai pegar o estado. Você vai localizar a cidade. Você vai localizar o bairro. Você vai localizar a rua, e aí você vai localizar o número da casa, de forma que você sai do macro para o micro. Tudo isso são obstáculos. Mas quando Tomé fala, ele fala do destino. E hoje, em nome do destino, o pessoal é capaz de tudo. Lê minha mão, quero saber do destino, não quer saber. Jesus falou, quem está em mim já está destinado, não precisa se preocupar com o destino. O Abraão já sabia disso. Não, se você está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não precisa saber da estrada, porque Ele vai estar contigo na estrada, Ele vai estar contigo no caminho, você já está destinado. O destino é o lugar que Ele reservou para você. Amém? Esse é o retrato perfeito do milagre. As pessoas nunca serão justificadas enquanto dependerem da carne. Ainda acha que estão adorando a Deus. A gente olha para tudo isso aqui, irmão, e a gente começa a imaginar. Tudo por a importância de Abraão. Não, irmão. A importância aqui não era Abraão. A gente vai ver que os versículos últimos que o presbítero leu aqui, a importância era nós, versículo número 24, era nós hoje. Tem muita gente que não entende, mas Jesus, algumas orações dele, ele orava por Ananás antes de Ananás existir. Um dia eu vou falar desse versículo. Ele orava pelo Brasil, orava pelo estado do Tocantins antes do povo estar aqui, porque ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Amém?
Romanos capítulo 1, se vocês observar o Romanos 1, versículo 16, nós vamos encontrar alguns detalhes sobre isso aí. O mesmo poder de ressurreição entra na vida de pecadores, o mesmo poder que entrou na vida de Abraão. E esse o transforma em um cristão para a adoração da glória do nome de Jesus. Nós temos que confessar que estamos mortos, crer em Cristo, e crer em Cristo que está vivo. Aí nós cumpriremos o versículo, aí se cumprirá o versículo de número 25, nós não vamos ler, porque não tem tempo mais. Jesus Cristo, por nossos pecados, foi entregue, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Para o quê? Para a nossa justificação. Para o quê? A nossa justificação. A morte dele prova que nós somos pecadores e quem precisava morrer éramos nós. A sua ressurreição prova a nossa justificação por meio de quem? Do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Assim encerra a demonstração com evidências de que a justificação diz respeito ao poder da ressurreição e não ao esforço que os irmãos, a gente esforça para ser bom, a gente diz que é bom, a gente tira foto e todo mundo olha para a fotografia e fala, tá bom demais, mostra a fazenda, vai para o melhor lugar da casa, tira a fotografia e o povo inveja a tua vida. Quer estar ali, porque a galinha gorda e boa é a do vizinho, não é? Mas nós sabemos que só a graça de Jesus, que ele nos dá para tirar essas fotos, né? Só a graça dele é capaz de nos fazer continuar seguindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Tem muita gente que pensa assim, pastor, mas o que eu devo fazer para alcançar essa fé salvadora? Você só precisa esforçar e crer, irmão. Você precisa esforçar, precisa ter esforço. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Tem que esforçar. Tem gente que não esforça. Segundo, você precisa confessar. O homem precisa confessar que está errado. Tem gente que está errada até morrer, mas diz que está certo. É igual fumante, você fala, esse trem vai te matar. Você lembra daquela pessoa que fumava lá, você fala, vai te matar, está desgastando a tua vida. E ele diz, não, isso aqui é outra coisa. Ele sempre tenta justificar. O pecado destrói o homem. O vício destrói o homem. Vícios legais e cada dia mais se legaliza mais para que o homem se destrua, para que os nossos jovens se destrua. E quando isso acontece, Satanás diz, Deus, está vendo aí? Tua imagem e tua semelhança, como eu deixei. Você precisa entender que o diabo, ele fica feliz quando ele consegue manchar alguém que é a imagem e a semelhança de Deus, já que ele não pode fazer nada contra Deus. Ele luta dia e noite, para você existe dia e noite, ele luta 24 horas pelo teu mal, a tua derrota e pela tua família, para que vocês vivam na pior. Mas graças ao sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço na cruz do Calvário por essa igreja, nós adoramos, glorificamos e bendizemos o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. E a terceira coisa que nós devemos fazer, primeiro é entender que nós somos carentes. Segundo, pedir perdão pelos nossos pecados. E terceiro, fazer valer a pena, irmão. Abandonar o pecado, a culpa, e andar nessa luz que é Jesus de Nazaré. A vida de Abraão foi marcada por erros, pecado, enganos, assim como também foi marcado por sabedoria, por bondade e fé. Contudo, ele confiou em Deus e foi justificado. Foi justificado.
Quando nós aceitamos a Jesus, acontece uma troca. Você oferece algo para Jesus e Jesus te dá algo em troca. O que você tem quando você aceita Jesus? O que você tem? Só o que você tem? Só pecado. E você pega isso e lança sobre ele. E o que ele tem para te oferecer? Perdão. Isso aqui não pode ser esquecido pela igreja, não, irmãos. A igreja só será uma igreja viva quando você todo dia entender isso. Que você está aqui graças à misericórdia de Deus. Que você está aqui, quando você entende isso, ninguém precisa mandar você na glória, ninguém precisa fazer você levantar a mão, você entende automaticamente e vive um culto real para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique sobre os seus pés nessa noite.